E a guarda do amanhã, a GM do amanhã? O que que nós podemos esperar da guarda municipal do amanhã, numa visão, de um historiador que também é um jurista, para que nós possamos continuar nosso trabalho, nessa dificuldade toda que nós temos hoje dentro da É, legislação? a guarda da manhã a gente poderia falar de dois aspectos. Se a gente observar 1828 na Inglaterra, a polícia que foi criada lá, que existe até hoje, a gente percebe que seguiu o caminho correto. No mundo nós vivemos sempre um momento cíclico. O alto e o baixo se alternam. Nada fica na constância. Quando nós encontramos várias instituições de segurança pública mudando o nome, se remodelando, atuando de forma. Então, a guarda do amanhã vai depender do Brasil do amanhã. O Brasil do amanhã ele tem um grande reflexo hoje no Covid. Nós tivemos alguns marcos na história, a Segunda Guerra Mundial, que criou a Cruz Vermelha e criou os órgãos de defesa civil no mundo inteiro. Assim, nós temos também hoje um marco da história, o Covid. Queira ou não, pode parecer uma besteira, mas não é. É algo importantíssimo. Ele vai criar uma carência muito grande, uma mudança de atitude muito grande, e o que nós estamos percebendo atualmente é uma humanização maior. Eu sou de Curitiba. Curitiba é comum a gente falar que o coronavírus não afetou porque o curitibano não conversa com as outras pessoas. Já é natural. Mas é brincadeira, o curitibano mudou bastante, ele está muito próximo. Mas mesmo assim, muitas vezes você não conhece teu vizinho. Com o Verdade. Covid, algumas pessoas começaram a ter essa atitude. Sabia que o vizinho era idoso, quer que eu vá no mercado para o senhor? Então, começou a ter uma mudança de comportamento que é interessante. Mas não é só nisso, né? A gente vê em aspecto geral. Na questão econômica, nós vamos ter uma deficiência muito grande, uma mudança muito grande. Então, a gente tem que saber que Brasil que nós vamos ter amanhã. Se é um Brasil que vai manter um presidente, se vai ter um impeachment, se nós vamos entrar no regime militar, tudo isso daí tem muito a ver com o que a guarda da manhã vai ser. É claro que a instituição policial voltada à proteção do cidadão, que se dedica justamente à aproximação, que é o caso das guardas municipais, que tem no seu próprio estatuto já a atividade essencial como a aproximação, a prevenção à população, proteção sistêmica à população. Então, nós temos a faca e o queijo na mão para ser uma grande instituição. Não disputar espaço com ninguém, porque as instituições de segurança estadual e federal são de suma importância, mas nós temos também nosso quinhão muito grande para trabalhar e trabalhar em prol da comunidade. Então, a Polícia Municipal do amanhã vai depender de como nós vamos agir hoje, enquanto guardas municipais. Perfeito. Muito boa, essa resposta e essa reflexão. Sobre patrono da guarda municipal, quem que nós poderíamos, de repente, elencar nessa história como patrono da guarda municipal? Poderia ser Duque de Caxias? Poderia, mas Duque de Caxias hoje é o patrono do Exército, então a gente iria criar uma guerra muito Guerra. grande, desnecessária. Nós temos alguém que foi muito importante para as guardas municipais, que foi Rego Barros, se não me engano, foi o primeiro efetivo comandante das guardas municipais. Nós temos o primeiro guarda municipal que morreu em serviço, que poderia. O que é ser um vulto? É ganhar medalhas, chegar ao mais alto posto, ou ser o primeiro de uma instituição toda, o primeiro a morrer, de vários outros que vão servir a nação e acabam tombando muitas vezes em prol da nação. Então, a gente costuma figurar, como eu falei, a Segunda Guerra trouxe essa diferença onde resgatou vultos históricos. Mas nós temos vultos históricos de pessoas que fizeram coisas boas e não tiveram seu mérito. Eu teria um Perfeito. outro, Dom Pedro II. Dom Pedro II foi um dos maiores imperadores do mundo e a guarda municipal existiu com ele desde o início do comando dele até o final.
seria um também. Então, são vários Perfeito. nomes. Diga-se de passagem, Dom Pedro II foi um dos maiores comandantes que nós tivemos no mundo. Os Estados Unidos tinham escolas criadas com o seguinte dizer, fundada nos moldes de Dom Pedro II. O nosso imperador, quando saiu do Brasil, foi morar na Europa. Quando ele morreu, foi até proibido o pessoal do Brasil, a alta classe brasileira, de acompanhar o funeral dele. Para a gente ter ideia o que é alguém que fez muito pela nação e pouco foi valorizado. Então, vultos nós temos bastante. Mas eu colocaria aquele primeiro ali que eu falei, o nosso guarda municipal. Sobre essa live de 1h30, alguma coisa que eu não perguntei, ou de repente alguma coisa que você gostaria de comentar sobre a parte histórica que você acha um dado relevante que não comentou durante essa 1h30? Você tinha feito um comentário não, tinha feito a leitura de um comentário. O Lucas, se quiser, eu até coloco aqui, mas esse comentário aqui, ó, o Lucas disse assim, ó, não peguei, o Lucas é um policial militar, ele acompanha o canal e tal, não peguei a live do início, mas adianto que há historiadores tanto da PM quanto do meio civil que discordam no fundamentação do inspetor sobre a origem das polícias no Brasil. O que acontece? Eu vi uma coisa curiosa, e talvez o Lucas ainda não tenha encontrado na legislação. Eu encontrava a história falando 1831, pedestres e permanentes, e provisórios, e voluntários. De repente eu comecei a encontrar, Lucas, a lei que instituiu. Então não foi assim um conhecimento trabalhado, modificado. Então eu comprei um livro recente que trata sobre segurança pública, que é de um coronel. Esse coronel é um grande amigo meu. Ele escreve justamente quando ele fala da passagem, eu estou com a cabeça baixa porque eu estou procurando, mas quando ele fala da passagem da criação da Guarda Municipal, ele usa a Divisão Militar da Guarda Real de Polícia do Rio de Janeiro. Isso em 1809. Ele usa a mesma nomenclatura que eu uso, mas ele usa Divisão Militar. É Guarda Real de Polícia, da Corte. Quando, daí, aqui, é considerada a primeira polícia militar do Brasil. Não é considerada. É Guarda Real de Polícia. Quando nós encontramos aqui o Império 1800, sobre a Guarda Municipal aqui, 1831. Ele traz até alguns historiadores que comentam. Pode ser considerado o ano da segunda independência brasileira, 1831, com a abdicação de Dom Pedro I. Ele não abdicou, ele levou um chute na bunda e teve que fugir do Brasil. Essa foi a verdade. Abdicação é um nome bonito que se dá quando a gente expulsa alguém do Brasil e não permite que o filho de 5 anos e as 2 filhas menores saiam com o pai. Então, quem conta a história do jeito que quer. Mas quando a gente lê os anais, a gente encontra a verdade. Então, quando a regência trina se tornou permanente, José Costa Carvalho e Francisco Lima e Silva, alguém sabe quem é Francisco Lima e Silva? Regente da regência trina provisória. É tio de Duque de Caxias. Promoveram mudanças no judiciário, no legislativo, no ensino, na regência trina. Vamos ver. A lei 10 de outubro de 1831, só veja que o que foi falado é uma citação de outra pessoa. Se formou, entendeu a província, instituição, guardas permanentes, significa o momento básico das polícias militares estaduais. Guardas permanentes, 10 de outubro, porque 10 e 14 de junho eram guardas da regência trina provisória, guardas municipais provisórias. Mas você viu que ali ele não fala municipal. Perfeito. E eu trago a nomenclatura, está escrito guardas municipais, porque o municipal, o plural dele era paes. Guarda real não teria sido. Isso, essa pergunta agora, hein? O Lucas está falando, nesse caso, a Guarda Real de Polícia não teria sido embrião da GCM, da PM? Não.
A Guarda Real de Polícia surgiu em Portugal e quando o imperador veio para o Brasil, Dom João VI, ele instituiu no Brasil. Quando ele instituiu no Brasil, essa Guarda Real de Polícia protegia o império, o imperador. Quando Dom Pedro abdicou, foi para Portugal, essa guarda se rebelou porque ela queria o retorno do imperador. Por isso que tivemos o conflito na Ilha das Cobras. Em Portugal, Dom Pedro foi brigar pela coroa, acabou morrendo nos campos de batalha com tuberculose, se não me engano, e não conquistou o império lá de novo, não resgatou a sua coroa. Aconteceu uma coisa curiosa. Brasil, 1831, instituímos em 14 de junho a Guarda Municipal, na Regência Trina Provisória, depois reinstituímos a Guarda Municipal em 10 de outubro na Regência Trina Permanente, em 1831. 1834, em Portugal, foi extinta a Guarda Real de Polícia e foi instituída a Guarda Municipal, que perdurou pelo resto da monarquia, sendo extinta em 1920, quando acabou a monarquia portuguesa, lá em Portugal. Então, para a gente ter ideia, assim, a Guarda Nacional existe lá em Portugal. A Guarda Nacional Republicana hoje. A Guarda Nacional no Brasil era para existir. E teve até na PL, por isso que a 87/99, quando virou 534, começou a travar, porque colocaram o parágrafo 10º criando a Guarda Nacional. Perfeito. Olha só, mas a última pergunta para a gente ir para as considerações finais, que o Hernani Reis está fazendo, sobre a Guarda Distrital, querem fazer no Distrito Federal. Acho que essa é uma pergunta muito interessante. O que você acha dessa Guarda do Distrito? O artigo 144, parágrafo 8º, trata sobre a Guarda Municipal. O parágrafo 10º criou a Polícia de Trânsito. Se a gente observar bem, no Distrito Federal nós temos, o Distrito Federal uma situação, é um ente federado muito curioso. Ele ora é, ora não. Então, quando a gente vê... Não, é sério, é uma situação meio interessante. Sui generis, né? E o agente de trânsito dele atua de uma forma de policiamento de trânsito. E é o agente de trânsito que sai do DETRAN, do Distrito Federal. Quando falou da Guarda Municipal, a Guarda Distrital, eu vou falar bem a verdade. Eu acho que é um caminho. É um caminho. Muito embora não exista essa denominação, é um caminho. E ela vai retomar aquela Guarda Municipal do Rio de Janeiro, que era a Guarda Municipal do Distrito Federal. Então, eu não vejo assim de maneira errada, achando ruim. Só que eu acho que a gente poderia, talvez, entrar naquela situação da polícia. A polícia municipal e a polícia distrital. Seria uma. Mas eu acredito que seja uma grande possibilidade o Distrito Federal. Eu servi lá em 88, fiquei até 90. Tive lá algumas vezes depois, e sempre quando eu vou, encontro uma cidade nova, totalmente diferente do projeto inicial. O projeto inicial era um avião. Então, o plano piloto era o plano piloto. O eixão era eixão. Não tinha nada à direita, nada à esquerda. Tinha asa sul, asa norte, o núcleo Bandeirantes e o setor militar urbano, e acabou. Hoje você encontra uma Brasília que virou um coração, ela abraça tudo. As asas se emendaram e tudo mais. Então, com isso, você percebe que até a região metropolitana, que lá são chamadas cidades satélites, elas estão muito mais próximas. A criminalidade aumentou e a necessidade de um policiamento maior existe. Então, eu creio que a Guarda Distrital, se não houver mudança na terminologia para Polícia Distrital e Polícia Municipal, eu creio que é uma boa, é necessário. Eu acredito que sim. Perfeito. Inspetor, nós já estamos aqui a 1h41 minutos. Eu queria agradecer muito a tua paciência, as perguntas, a sua gentileza, generosidade imensa em deixar gravada essa live aqui no canal, falando desde lá de trás até a chegada nesse instante. Então, só fazer as considerações finais aqui para a gente também encerrar. Eu quero agradecer, na verdade é uma honra estar com Eliel. Eliel Miranda é uma pessoa assim que
alegra ver um guarda municipal competente e capacitado. Se eu não me engano, é jornalista, é bacharel em Direito, futuro comandante de algumas guardas municipais do Estado de São Paulo. E se Deus quiser, ainda de encontrar você em algum dos gabinetes do Ministério da Justiça. É um Amém. rapaz muito capacitado, leva o nome da guarda, leva com respeito, com responsabilidade. Então, para mim é uma honra estar participando contigo. Agradeço a participação de todos os nossos colegas que ficaram durante 1 hora e 42 minutos assistindo a gente. Às vezes fica enfadonho para a pessoa ficar assistindo. Agradeço a todos. E precisando, conte sempre conosco também. Perfeito, nós estamos entregando a live com 84 pessoas ao vivo, isso é bastante coisa, né? Hoje eu falo, às vezes você faz palestras e acaba no auditório não tendo as pessoas que passaram por aqui, né? 1000 pessoas passaram durante a live, então realmente é bastante gente. A gente agradece a todos que estiveram por aqui, a paciência. É uma live técnica, uma live histórica, uma live de importância imensa para quem fala sobre guardas municipais. Até mesmo quem aí não lembrava, como eu não lembrava sobre 14 de junho, já tive uma atualização aqui. Excelente, viu? Professor, muito obrigado, inspetor Frederico, e até a próxima, se Deus quiser. A todos, muito obrigado. Amanhã tem mais live.